Eu quero ler com os irmãos o texto. Nós temos estudado com relação à vida de dois grandes homens, dois grandes profetas de Deus, Elias e Eliseu. E estamos aí caminhando aí para o final dessa saga, histórias realmente poderosas. Eu confesso aos irmãos assim que a palavra, ela nos surpreende cada dia. Então, quando eu comecei a me aprofundar, a estudar a vida desses homens, eu comecei a ver na palavra e disse, como a palavra é rica, como a palavra, ela nos traz coisas diferentes, coisas novas, né? A palavra realmente do Senhor, ela nos surpreende. E alguns de repente olhando dizem assim, pô, mas vai falar de volta sobre isso. Irmãos, a gente teria material aqui para ficar algum tempo, alguns domingos aí falando sobre as experiências desses homens. Eu garanto que o tempo, ele ainda é pouco, ele é pouco. Então hoje, eu gostaria de falar sobre uma das experiências do profeta Eliseu, que se encontra em 2 Reis, capítulo 6, e nós vamos ler do verso 8 ao verso 17. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passar por este tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria chamou ele e os seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara antes de dormir. Ele disse, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Até aqui a leitura. Sim, Pai, nós cremos, Pai, na Tua palavra, Pai. Cremos, Pai, que essa palavra foi inspirada pelo Senhor e tem chegado até nós para nos trazer exortação, para nos trazer alívio, para trazer paz ao nosso coração. E nessa manhã, Senhor Deus, nós clamamos que o Teu Espírito
nos dê entendimento da Tua palavra, que o Teu Espírito nos dê sabedoria para compreender e aceitar e colocar em prática na nossa vida aquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Abre os nossos ouvidos, Senhor Deus, abre os nossos ouvidos. Em textos anteriores, nós vemos o rei da Síria e o rei de Israel, eles eram aliados. No capítulo 5 de 2 Reis, temos o rei da Síria, nós vemos que ele manda o seu comandante Naamã ir com o rei de Israel para buscar cura para sua lepra. Naamã chega ao rei de Israel com uma carta do rei da Síria e leva também presentes, mas ao chegar ao rei de Israel com essa carta do rei da Síria e também com presentes, o próprio rei de Israel, ele rasga as suas vestes e diz: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram pretexto para romper comigo. Então aqui nós vemos que Síria e Israel eram povos aliados. Só que de repente o rei da Síria, ele rompe com essa aliança e ele declara guerra contra Israel. Junto com seus comandantes, com seus generais, com seus capitães, eles traçam estratégias para suas conquistas. Ali reunidos naquela sala, às vezes nós vemos alguns filmes de guerra, e nós vemos as salas de guerra, onde se reúnem esses homens. Então eu consigo imaginar também um local semelhante, e ali eles armando um plano, uma forma de derrotar mais um exército. Mas o rei, ele havia esquecido um detalhe. Ele havia esquecido o que Deus, ele havia feito ao seu grande herói, o seu general, o seu comandante. Esse homem, esse rei, ele havia esquecido que Israel não era um exército comum. Esse rei, ele havia esquecido, ou ele não sabia o que havia acontecido também no Monte Carmelo. Esse rei, ele não sabia da forma sobrenatural que o Deus de Israel havia se manifestado naqueles dias. Esse rei, ele demonstrou total desconhecimento. Esse rei, ele não sabia com quem ele estava se metendo. Os irmãos já devem ter ouvido, ou até falado muitas vezes, mas a gente vê aquela expressão, muitas vezes usados até por autoridades, filhos, parentes de supostas autoridades, quando eles dizem assim: você não sabe com quem você está se metendo. Tá? Já ouviram isso, ou já fizeram isso. Esse rei, ele não sabia que em Israel havia um profeta de Deus, um homem de Deus. Esse homem não sabia quem era o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E esse rei, ele achava que tudo estava sendo feito em segredo militar. E nós sabemos que o segredo é a arma. Ele é a arma. O que vamos tratar aqui não pode sair dessa sala. Aqui tem que ser sigilo absoluto. Então, provavelmente, esses homens, eles falavam essas coisas. Tá? Ninguém pode falar nada. Isso é segredo. Mas Deus, em sua onisciência, ele sabia de tudo que estava acontecendo ali naquela sala.
e chegava ao seu profeta, e ele revelava os planos do rei. E o profeta ia para o rei de Israel e revelava todos esses planos. Aqui não fala, mas talvez o rei da Síria, ele estivesse ali até desconfiando do seu próprio general de Naamã, porque provavelmente esse homem, após a sua cura, ele deve ter essa compreensão de quem era o verdadeiro Deus. E frente a uma experiência dessa, não tem como você se tornar apático. Não tem como você continuar sendo a mesma pessoa. Quando você tem experiências com Deus, a nossa vida, ela é transformada. Então esse homem, provavelmente ele tinha tido uma experiência e a sua vida tinha sido transformada. Então o rei, ele dizia que tinha um dedo duro, que alguém estava revelando todos os planos ao rei de Israel. Eu não sei se os irmãos viram recentemente, mas nós temos visto, mais uma vez, não mais rumores de guerra, Então temos visto aí Irã e Israel novamente em guerra. Mas eu estava vendo numa reportagem que o Irã, eles tinham bombardeado um hospital ali em Israel. Ali era para estar ali diversos pacientes, internados, e outros sendo atendidos, outros aguardando ali o atendimento. Inclusive, muitas crianças eram para estar também naquele local. Mas um dos seus comandantes ali desse exército israelense, ele disse que eles já sabiam que o exército do Irã, ele iria bombardear aquele hospital. E eles haviam retirado todas as pessoas. E naquele momento do bombardeio não tinha ninguém ali no hospital. Ninguém acabou morrendo, sendo vítima naquele bombardeio. Um plano frustrado. Um plano frustrado. Talvez a mesma pergunta tenha sido feita também pelo comandante ali, do Irã. De repente ele perguntou: e quem foi que nos delatou? Quem estragou aí os nossos planos? Nós não sabemos, se foi um trabalho ali de espionagem ou se foi Deus revelando aos seus profetas o plano do inimigo. Mas nós sabemos que houve um livramento. Mas aqui na história que nós estamos vendo, aqui nós temos a certeza. Lá o que houve em Israel não sabemos, mas aqui nós temos certeza que Deus, ele estava revelando ao profeta Eliseu os planos do rei da Síria. Que Deus, ele estava preservando o seu povo, ele estava preservando os seus escolhidos. Quando o rei da Síria, ele pergunta quem é o agente de Israel que está em nosso meio, um servo ele responde: sabe, é que lá em Israel tem um profeta, tem um homem chamado Eliseu. E é ele que faz saber ao rei de Israel até o que você fala na tua câmara, ou seja, até o que você fala lá no teu quarto, o que você fala na tua cama, ele sabe, não tem como esconder nada desse homem. Lá tem um homem de Deus, lá tem um homem que fala com Deus, lá tem um homem a quem Deus se revela. Deus, ele não se revela ao povo de Israel, Deus não se revela aos comandantes do exército de Israel, Deus não se revela ao rei de Israel,
Deus não se revela aos sacerdotes de Israel ou qualquer outra autoridade ali em Israel. Deus se revela a Eliseu. Deus se revela a quem o busca através da oração, a quem tem sede e fome da sua presença. Deus se revela a quem tem intimidade com Ele. Nós temos aí vários irmãos aí que fizeram o face a face, né? Eles passaram por um supletivo, né? Um intensivão, intimidade com Deus, intimidade. Eu acredito firmemente que vocês tiveram revelações de Deus, Deus falou com vocês, porque vocês estavam buscando ao Senhor. E aquele que o busca, aquele que tem intimidade, aquele que busca a sua presença, a esse ele se revela. Eliseu estava na sua casa, então Deus ele fala com Eliseu e diz ali para o profeta: vai lá e diga para o rei que estão preparando uma armadilha, uma emboscada, está tudo pronto para pegarem vocês, mudem o caminho. Mudem o caminho. Quando temos intimidade com Deus, o Senhor, Ele também nos livra de emboscadas, daquelas armadilhas contra a nossa vida. E muitas vezes Ele simplesmente diz para nós o quê? Mude o caminho, mude o percurso, mude o trajeto. Esse lugar que você está trilhando é lugar de destruição, é lugar de morte. Esse caminho está te afastando da minha presença. Nesse lugar que você está, você estará sozinho. Ali eu não estarei ao teu lado. Eu não estarei caminhando com você. Deus, Ele está nos exortando nessa manhã que esse caminho que muitas vezes você pode estar trilhando é um caminho perigoso, é um caminho que conduz à morte. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final ele conduz à morte. Mateus 7, de 13 e 14, Jesus ensinando, ele diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Quando estava preparando essa mensagem, conversando ali com Deus, Ele me disse que muitos de vocês estarão pensando, né, como Ele está falando sobre caminho errado. Eu sou batizado, eu sou batizada, eu frequento a igreja já há tanto tempo. Tá? Ô Marcos, você me conhece, como que eu posso estar nesse caminho errado? Em Lucas capítulo 15, Jesus ele conta uma história, ele conta uma parábola. Na verdade, costumo dizer que são 3 parábolas, mas na verdade é uma só. E ali ele fala sobre uma mulher que ela tinha dracmas, 10 dracmas ou 10 moedas. E ele diz assim que essa mulher ela havia perdido uma dessas moedas. E ela varre a sua casa e ela procura atentamente até encontrá-la. E depois que ela encontra, ela reúne as suas amigas e vizinhas e diz assim: alegrem-se comigo, encontrei a moeda que havia perdido. Se vocês prestaram bem atenção, ela procura essa moeda que estava perdida dentro da sua casa.
Quantos irmãos, muitas vezes, né, sentados ao nosso lado, né, mas perdidos. Né. Mas hoje nós temos uma placa, e essa placa ela aponta diretamente para Jesus. E Ele mesmo declara: eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui nesse texto, não se trata aqui de uma localização, não se trata de um caminho qualquer. Aqui ele está tratando de uma pessoa, de um alguém, do próprio Jesus. Ele está dizendo: eu sou o caminho. Jesus, Ele se fez o caminho seguro. Não tem como você fazer outro trajeto. Não tem atalhos para você chegar ao Pai. Eu lembro, dentro dessa convivência que a gente tem dentro da vida cristã, eu lembro de uma vez que uma pessoa falou, ela disse para outra assim: olha, eu sei que você vai se encontrar com o Pai, eu já não tenho certeza da minha vida, então quando você chegar lá na glória, faz um buraquinho lá para que eu possa entrar junto com você. Não existem atalhos, né? Não existe nenhum tipo de buraquinho que vai fazer você entrar nos céus. O caminho é Jesus, é o único caminho. Mude o caminho. Essa foi a mensagem de Deus ao rei de Israel. E a palavra diz que isso não aconteceu uma única vez, mas aconteceu várias vezes. O rei da Síria, ele faz os seus planos. Eles vão para aquele local, eles armam aquela tocaia, eles esperam, e nada do povo passar. E aí ele perguntou: o que está acontecendo? O povo de Israel mudou o caminho. E com essa mudança de caminho, eles permanecem seguros. Ouvir a voz de Deus e obedecer a sua voz nos leva a caminhar também em segurança. Provérbios 16:7 diz assim: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor. Os teus caminhos têm sido agradáveis ao Senhor? Ele tem se agradado pelos locais que você tem caminhado? O inimigo, ele se levanta novamente, ele arma outra estratégia e ele fica naquela expectativa, né? Hoje vai dar certo, hoje eu destruo a vida desse crente, hoje eu acabo com esse casamento, eu acabo com os seus filhos, eu acabo com a sua família, hoje eu lanço doenças, hoje eu destruo a sua vida, é hoje. E novamente nada acontece, porque Deus, Ele revela as intenções do inimigo e você muda o teu caminho. Salmo 23, um salmo de livramento, todos conhecem esse salmo, e ali o salmista, ele expressa ali a sua confiança irrestrita em Deus. Nesse salmo ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás
comigo. Talvez você tenha chego aqui nessa manhã com o teu caminho aí todo enrolado. Você de repente se deixou a conduzir aí pelo Google Maps aí, ele te levou aí pelo caminho errado, caminhos perigosos. Mas hoje Deus, Ele está te revelando as verdades aí. Cuidado, né? Isso que você está fazendo é armadilha. Eu poderia aqui enumerar uma série, né, uma lista longa aí, de armações que o inimigo tem feito para os servos de Deus. E de repente o inimigo, ele sempre vai dizendo aquilo, né? Não, vai, não dá nada. Eu tenho observado muito que o inimigo, ele não tem tido muito trabalho nos últimos tempos aí para mudar os caminhos, né? São oportunidades que vão se abrindo, né? São festas, outras ocasiões, e tudo se torna muito mais importante, tudo se torna prioridade, tá? Em vez de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, se alegrando, buscando crescimento, buscando a segurança verdadeira. Se de repente o Espírito Santo aí está falando agora no teu coração, né, também dizendo para você, cuidado, cuidado, né? Então eu digo para você, escute, né, o que o Espírito Santo está falando para você. E digo, mude o teu caminho. O rei da Síria, nós vemos ali que ele estava muito bravo, né, ele estava muito nervoso. E ele começa dizendo, onde está esse homem, né, que tem revelado aí todos os nossos planos? Onde está? Pois eu quero matá-lo. E o servo diz, eu sei onde ele está lá em Dotã. Eliseu, ele era reconhecido entre todos, né? Todos o reconheciam como um homem de Deus. Ele era reconhecido como um profeta de Deus. Muitos ali buscavam conselhos com esse homem, buscavam orações, por isso até o inimigo ele conhecia e sabia até mesmo onde ele morava. Uma estimativa dos estudiosos que estudam esses textos, eles dizem que o rei da Síria, ele mandou atrás de Eliseu, tá, uma mixaria ali de uns 500.000 homens, alguns em carros de guerra, outros em cavalos, outros a pé, aquele grande poderio, né, aquele grande exército, atrás de um único homem, né, 500.000 homens, atrás de um único homem. Isso me faz lembrar as palavras da rainha Maria I da Escócia. Até no Face a Face eu comentei isso, quando ela foi certa vez buscar também conselhos com John Knox, um dos grandes avivalistas, e era o momento de oração dele, e foram falar, a rainha está aí. Ele disse, diga para ela que espere, que agora eu estou conversando com o Rei dos Reis, então ela que espere. E ela esperou, e depois ela declara, ela diz isso aqui, que ela temia mais as orações de John Knox do que um exército de 10.000 homens. 10.000 para 500.000, provavelmente Eliseu teve o mesmo tipo de pensamento. O que são 500.000 perante o exército dos reis dos reis? O inimigo, ele treme frente ao homem
ou uma mulher que ora. A oração, ela destrói todas as artimanhas do inimigo. A oração prostra, ela coloca de joelhos todos os inimigos. Através da oração, todo o poder, toda a autoridade do Pai, ela é manifestada. 1 João 3,8 diz que, para isso, o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou, para destruir todas as obras do diabo. Quando você ora, todos os laços, todas as armadilhas, todas as obras de Satanás, elas vão sendo desfeitas. O Senhor, Ele vai te conduzindo, vai te revelando, e você vai orando, e Ele vai te livrando, você vai orando, e Ele vai te dando livramento para você, para a tua família, para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu esposo, e você vai orando, e pessoas vão sendo curadas, e pessoas vão sendo libertas, e você vai orando, e o sobrenatural de Deus, ele vai sendo derramado. Porque Jesus, por quem nós clamamos, Ele vem e destrói todas as obras de Satanás. E o Espírito Santo, ele vai sendo derramado, o inimigo vai sendo derrotado, e você cantando um cântico novo, um cântico de vitória. Quantas armadilhas, quantas armadilhas. O inimigo tentou armar armadilhas para trazer desânimo, trazer derrota, mas o Senhor, Ele vai mudando o caminho, né? O Senhor vai mudando. Nós cantamos ali, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. O lugar de libertação, o lugar de cura, é aqui, ó. É aqui, é na casa do Senhor. Muitos buscam a libertação, a cura nas suas próprias casas, isolados, mas é aqui que o Senhor ministra a cura, é aqui que Ele ministra essa libertação. Paulo, ele expressa muito bem esse momento, né, que nós devemos, muitas vezes passamos, ou vamos passar, e ele expressa dizendo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra você? É Deus na causa. Dotã é cercada pelo inimigo. Agora, o inimigo deve ter pensado, agora ele caiu na nossa armadilha. Deus, ele não revelou a Eliseu que o inimigo estava se aproximando. Ele revelou que Israel poderia passar por uma situação de risco, uma armadilha. Mas aqui para Eliseu, ele não revelou. Mas Eliseu, ele não reclamou com o Senhor, pois ele conhecia o Deus a quem ele servia. Ele tinha plena convicção que nada escapa do controle daquele que tem todo o poder em suas mãos. O inimigo, ele se mostra superior, ele cerca a cidade, mas ele não invade a cidade. Ele cerca, mas não tem acesso. Talvez, muitas vezes você chega até a ouvir, né, o leão bramando, né? Mas não vai ter acesso à tua vida, né? Ele pode estar em tua volta, mas aquele que cuida de você, aquele que te livra, esse é o Deus de Israel, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve, é o Deus que tem todo o poder em suas mãos, meu querido. O salmista declara: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a
tua entrada e a tua saída. O Senhor te guarda. Ninguém vai tocar na tua vida. O inimigo pode até chegar ali próximo de você, mas não vai tocar na tua vida, não vai tocar. Quando estava preparando essa mensagem, até a minha filha, ela falou: ô pai, você já escreveu tantas páginas aqui, porque eu anoto tudo, né? Tudo que Deus vai falando está anotado. E ela falou: pai, quantas páginas você já escreveu? Eu confesso assim que a dificuldade assim, realmente de encerrar essa palavra, tá? O tempo ele passa, tá? E nós poderíamos aqui ainda falar sobre discernimento, tá? O discernimento de Eliseu com relação àquela situação específica, tá? Ele sabia, ele tinha plena convicção de que havia uma batalha que era travada em regiões celestiais. Ele tinha essa plena convicção. Ele teve discernimento do que estava acontecendo. Poderia falar também sobre o pedido ali de Eliseu, que ele abrisse os olhos ali do seu discípulo. Poderia falar sobre essa batalha espiritual que estava sendo travada também naquele momento. Poderíamos falar sobre o exército celestial que se fazia presente naquele campo de batalha, tá? Mas isso ficará para outra oportunidade, tá? Coisas ricas ainda o Senhor tem para revelar para nós. Eu só quero fechar essa palavra com uma última lição. Quando o inimigo ele se achava totalmente poderoso, imbatível, provavelmente, né, já gozando os louros da vitória, nós vemos que a armadilha ela se inverteu. Eles cercaram a cidade, mas quem se tornou a presa foi o inimigo. O predador ele se tornou a presa. E isso só é possível para quem conhece o seu Deus, para quem procura trilhar os caminhos que agradam ao Senhor. Eu creio que cada um de vocês tem muitas vezes batalhas, né? Batalhas. Mas a nossa esperança, a nossa fé, ela não é firmada em homens. Ela é formada e ela é firmada no Deus que pode todas as coisas. Eu quero que você feche os teus olhos.